Amém. Eu gosto muito dos hinos da harpa. São hinos que tocam profundamente em nossa alma, né? E nesse hino 69, Jesus me ama, Jesus te ama, né? Então, no primeiro estrofe diz assim: longe do Senhor, andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Né? Um hino muito bonito, um hino que toca os nossos corações profundamente. Nós vamos partir aqui para o nosso estudo, né, que fala sobre o retrato dos ciúmes, parte 2. Para quem está nos acompanhando hoje, eu iniciei um estudo na semana passada que fala a respeito dos ciúmes e tem como título o retrato dos ciúmes, né? Então vamos dar continuação agora na parte 2, e os irmãos que não viram ou não viram, né, através do Facebook, através da live, é só clicar, é o retrato dos ciúmes, parte 1, né? Parte 1, o retrato dos ciúmes. Hoje está fazendo uma semana que eu dei esse estudo. Aí depois, irmãos, acompanha agora então a parte 2. Vamos dar prosseguimento, né? O ciúmes é um sentimento muito perigoso. Quem fica cheio de ciúmes age de forma precipitada. Muitas das vezes, os ciúmes cega as pessoas. Cega de uma tal forma, como eu já disse aqui no estudo anterior, muitas mulheres têm morrido, né, por ciúmes. Os ciúmes é um motivo que muitas das vezes leva à morte a mulher. É o feminicídio, né? O crime de feminicídio. O homem que mata a mulher, muitas das vezes sem motivo algum, mas simplesmente pela sua ignorância, pela sua arrogância, pelos seus ciúmes doentio, acaba destruindo lá uma família. E muitas das vezes, um casal que tem filhos pequenos, né? E o homem mata a sua esposa, e muitas das vezes esse homem tira a sua própria vida, cometendo o suicídio. E muitas das vezes o sentimento dos ciúmes é um sentimento que as pessoas se perdem na ignorância, né? Muitas das vezes o ciúmes doentio. Então ciúmes é algo muito perigoso para a vida não somente dos cristãos, como dos não cristãos. Todo dia nós, quando ligamos a televisão, ou quando nós vemos jornais ou revistas, quase que todo dia existe um crime de feminicídio no Brasil. O número é grande. Então, na parte 1 desse estudo, os irmãos podem depois estar vendo o levantamento que foi feito, uma pesquisa que foi feita, o que tem feito os ciúmes, a destruição que tem trazido aos lares, né? Então, o ciúmes é um sentimento muito perigoso. Quem fica cheio de ciúmes age de forma precipitada e pode pecar em sua ira, isso é, na sua raiva. O ciúme vem da falta de confiança do cônjuge, tanto do homem como da mulher, em outra pessoa, ou da irritação com uma injustiça, né? Essa irritação aqui com uma injustiça, muitas das vezes, a maior parte, na parte masculina do homem, é dominado por esses ciúmes doentio. E muitas das vezes causa uma injustiça com a sua esposa, né? E deixa os ciúmes tomar conta do seu coração, da sua alma, da sua mente e do seu corpo.
E muitas das vezes é trágico, muito trágico, o fim de certas relações, homem e mulher, né? Então nós devemos e temos por obrigação, nós como cristãos, pedir a Deus que nós possamos dominar os ciúmes, né? Quando os ciúmes tentar se apoderar da nossa mente, do nosso coração, devemos clamar assim a Deus. E nós vamos ver aqui, nesse estudo, alguns tipos, né, de ciúmes. E se você se enquadra em algum deles, você pode, nesta noite, ao término desse estudo, fazer uma introspectiva e ver onde você pode consertar, você ou sua esposa, essa situação, né? Hoje é uma noite de concerto, podemos assim dizer, concerto entre você mulher e entre você homem. Eu gosto também de uma leitura que tem aqui em 1 Coríntios, eu vou repetir essa leitura que foi feita na semana passada, mas que tem muito a ver com o nosso estudo. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, isso é, amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses e não se irrita, não suspeita mal. Preste bem atenção nisso. Vou repetir no versículo 5, para que você grave no seu coração. O amor não se porta com indecência, não busca seus interesses e não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado. Então, aqui fala, nós resumimos o que é o amor. E também podemos dizer o que é a falta de amor, né? A falta de amor é aquela pessoa que busca seus próprios interesses, no todo sentido da vida. Pessoas que pensam em si próprias. Outras pessoas, não estou nem aí, como dizia o pastor Natanael Rinaldi, pai, não se irrita. E essas duas palavras, não suspeita mal. E quando nós falamos de ciúmes, o ciúme se encaixa bem nessa palavra, né? De não suspeitar mal da outra pessoa. E aqui nós estamos falando do cônjuge. Então, se você ama, você não suspeita mal daquela pessoa. E eu vou perguntar para você nessa noite. A primeira pergunta que eu faço nessa noite, para andarmos um pouquinho mais depressa aqui, o tempo é muito curto. Você tem ciúmes doentio? Você sabe o que é ter ciúmes doentio? E vou dar aqui algumas dicas. O que é o ciúmes doentio? E podemos ver, fazer uma introspectiva
e vemos se nós se enquadramos num desses itens aqui que vai ser falado nessa noite. Nós podemos aqui estar falando dos ciúmes excessivo. O que é o ciúmes excessivo? Quando se manifesta de forma crônica, com muito estresse ou depressão. Então, o ciúmes excessivo se manifesta de uma forma crônica. Crônica aqui é quando o negócio já está muito ruim, né? É quase que insolúvel. Essa forma crônica. E que devemos procurar ajudas. Devemos procurar ajuda, muitas das vezes, pastoral. E muitas das vezes também precisamos pedir ajuda médica. Existem médicos especializados que tratam dessa situação. Pessoa que tem um ciúmes excessivo, que já passou por uma, agora não é somente excessivo, como é crônico, isso é, já está numa fase vermelha. Produz o estresse e também a depressão. Nem o parceiro dando prova de sua fidelidade, a situação se resolve. Ainda que seu parceiro ou parceira, né, o homem ou a mulher, dá prova da sua honestidade, sinceridade, isso não vem a resolver a situação dos ciúmes. Aí nós vemos que é uma necessidade de procurar especialistas nesse assunto. E muitas das vezes a especialidade aqui é um psiquiatra. E muitas das vezes esses psiquiatras, muito experientes, conversando com o ciumento ou com aquela pessoa que está sendo vítima do ciumento, ele pode orientar através até mesmo de medicamentos. Então devemos primeiro pedir a Deus que nos ajude, nos liberte dos ciúmes, pedindo pela misericórdia de Deus. Eu creio que a pessoa é liberta através das orações, através do aconselhamento, uma pessoa certa, né? Seria o seu pastor. Ou muitas das vezes o próprio pastor pode aconselhar o seu membro a procurar uma ajuda médica. Eu já tive casos de pessoas em situações extremas de ciúmes e vi que o aconselhamento não estava produzindo frutos. Então, eu pedi para essa pessoa procurar ajuda médica. Essa pessoa procurou ajuda médica, o casal procurou ajuda médica, tanto de psicólogos como de médicos, e hoje essas pessoas vivem felizes. Problema resolvido. O importante, primeiramente, é reconhecermos o nosso erro. É reconhecermos que somos ciumentos a um ponto de não confiarmos na esposa ou vice-versa no esposo. Então, o ciúmes excessivo é preocupante, mas há uma esperança. Existe também aqui, que nós chamamos, o ciúmes intenso. E o que é o ciúmes intenso? Embora seja muito forte, a pessoa consegue se controlar. É caso de conversar com o parceiro e buscar aconselhamento. Então, a pessoa tem um ciúmes muito intenso, muito forte, mas a pessoa pode se controlar. E é muito importante que o casal entre nessa conversa, né, para poder chegar a um entendimento. O porquê você tem ciúmes de mim?
Quais os motivos que eu te dei para você ter ciúmes de mim? São duas perguntas que você pode fazer para o cônjuge, ou a mulher, para o seu esposo, ou vice-versa. Também existe aqui o ciúmes moderado, é o mais comum. Se nós dissermos também que não temos um pouco de ciúmes, não é real e também não é muito bom. Então devemos também ter um pouco de ciúmes. Se chama ciúmes moderado, né? É o mais comum. A pessoa consegue se controlar, consegue conversar com seu parceiro e buscar aconselhamento. Então, o ciúmes também faz parte do casal. E muitas das vezes o ciúmes também é salutar para a convivência do homem e da mulher na sua vida matrimonial. Então, o ciúmes moderado é uma questão de conversa entre ambos e pode ser resolvido. E assunto encerrado. Resolvemos a nossa situação. Também existe aquele ciúmes positivo. Né? O que é um ciúmes positivo? Quando o ciumento aceita a verdade e que o seu parceiro tem direito a uma certa independência e pode viver a sua liberdade. E isso é muito importante para o casal. Né? Viver, deixar o esposo ou a esposa a sua independência, né? E assim a sua liberdade. Obviamente, com responsabilidade, deixando bem claro, né? Quando o ciúmes aceita a verdade e que o seu parceiro tem direito a certa independência e pode viver a sua liberdade, obviamente com responsabilidade. Esse ciúme pode ter um lado positivo e é capaz de levar o ciumento a cuidar melhor do parceiro, inclusive pode aquecer o relacionamento. Então, existe esse ciúmes, né? O positivo, aonde diante de uma conversa entre ambos, o casal, pode haver algo positivo na conversa. E assim é capaz de levar o ciumento a cuidar melhor do parceiro. Inclusive, pode aquecer o seu relacionamento. Isso é uma coisa muito importante. Podemos dizer, é uma coisa magnífica. Quando um casal, um confia no outro, vive uma vida plena, de alegria, de paz, e assim caminham os dois juntos. O ciumento também tem que admitir que tem problema. O ciumento crônico é uma doença. Ele tem que admitir que tem esse problema com ele, que precisa ser resolvido. Mas já é muito bom quando o ciumento reconhece que já está passando da medida. Isso é muito importante. O reconhecimento da sua falta. Como é bom quando nós reconhecemos as nossas faltas, né? E passamos a agir mais com lucidez. Então, o ciumento, admitindo que tem esse problema, né? Se alguém admite que está sofrendo com ciúmes, como já disse aqui, é uma boa notícia, pois é o primeiro passo para a solução. Sem isto, não se tem como chegar a um controle desse sentimento. A dificuldade é que a maioria dos ciumentos patológicos não admite e sempre transfere para outro a culpa. E admitir por si só não resolve. É preciso partir para a ação concreta, estar disposto a encarar a situação. Então, o ciumento patológico, ele deve admitir que tem esse problema, que é o ciúmes, e não transferir essa culpa para o seu parceiro ou para a sua parceira, ou melhor, para o seu esposo ou para a sua esposa. E admitir por si só não resolve, é preciso partir para uma ação concreta e estar disposto a encarar essa situação. Chamar a esposa ou o esposo, vamos conversar a respeito disso. O nosso relacionamento está indo de ruim para pior, devido a esse ciúmes doentio que você tem. Devemos se comunicar. Muitas das vezes, a falta da comunicação traz perturbação. A falta de comunicação
traz sofrimento. A falta de comunicação traz desgraças para os lares. Então devemos se comunicar. Para isso Deus deu uma boca e 2 ouvidos. 2 ouvidos para nós escutarmos bem. E uma boca para falarmos daquilo que necessitamos falar. Buscar uma ajuda. Então devemos sempre pensar que o ciumento precisa buscar uma ajuda, né? Depois de admitir o problema, agora ele passa a buscar uma ajuda. E dependendo do nível de ciúmes, né? Dependendo do nível de ciúme, pode ser necessário, como já disse aqui, uma ajuda médica. Então, é importante, quando reconhecemos que o ciumento já está passando dos limites, e que ele deve procurar uma ajuda. E muitas das vezes, o homem muito ciumento prejudica não somente a sua pessoa, como a pessoa da sua esposa, né? Então, sendo assim, há necessidade de buscar uma ajuda, como já disse aqui, uma ajuda pastoral, uma ajuda médica, né? Que pode até mesmo receitar alguns medicamentos para que a pessoa venha a ter um certo controle. Existem remédios hoje, né, que o homem ou a mulher possa vir ter controle daquele mal que persevera em seu coração. Tenho como receita para a minha vida pessoal que as pessoas contribuem para o meu bem-estar. Tenho como receita para a minha vida pessoal que as pessoas contribuem para o meu bem-estar. Então eu preciso amá-las e ser amado por elas. Mas não posso entregar na mão delas o meu destino. Elas não podem determinar a minha felicidade ou infelicidade. A minha dependência está naquele que pode realmente me fazer feliz. Né? Quem é que te pode fazer feliz? Tem aqui no versículo 10 de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 27, que o Senhor Jesus disse, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a Deus, acima de todas as coisas, no finzinho aqui desse versículo, o Senhor Jesus diz claramente, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a tua esposa ou vice-versa, você tem que amar essa pessoa como a si mesmo. Como é que nós nos amamos a si mesmo? Nós queremos sempre o quê? O bom para nós, o melhor para nós, né? Para vivermos felizes. Não estou falando aqui sobre parte financeira, não. Estou falando aqui na parte sentimental do casal. A discussão aqui é sobre o sentimento do casal. Como resolver o problema do casal ciumento. Esse estudo fala a respeito dessa solução que nós podemos encontrar como o Senhor Jesus disse aqui. O Senhor disse, ama teu próximo a ti mesmo. Então você deve amar a tua esposa ou seu esposo como a ti mesmo. Amar mais o outro do que a mim mesmo. Ama mais a criatura do que o Criador. É idolatrar o outro. Amar mais a criatura do que o Criador, nosso Deus, é idolatrar o outro. E quando é assim, as coisas começam a dar errado. O ciúme é um desses erros. Não coloque cônjuges acima de Deus, porque ele não é Deus. Não faça dele um objeto de adoração. Entenda que ele é ser livre, que ele é um ser livre
e que seu amor lhe pertence, mas não a sua vida. Olha que palavras. Repetindo, não coloque o cônjuge acima de Deus, porque ele não é Deus. Não faça dele um objeto de adoração em suas mãos, que a sua mulher ou seu esposo não são objetos. Entenda que ele é um ser livre e que seu amor lhe pertence, mas não a sua vida. Outra coisa, precisamos sempre ter em conta que a possibilidade de perder alguém que amamos é real. Nós podemos perder uma pessoa que nós amamos. É uma coisa real. Isso acontece. Já aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo. Então as pessoas, muitas das vezes, chegam a idolatrar o esposo ou a esposa de uma tal forma, mais do que o próprio Deus. Quer dizer, o homem adorando a criatura, não o Criador, que é o nosso Deus. Então devemos ter isso em mente, né? Que o nosso amor, primeiramente, deve ser nosso amor para com Deus acima de todas as coisas, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Então devemos sempre sim buscar a ajuda do nosso Deus. E é uma promessa de Deus, quando Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Outra coisa precisamos também ter em mente, né? Devemos trabalhar muito em nossa mente que todos nós passamos por perdas de pessoas queridas. Todos nós passamos, né? Às vezes o esposo falece, ou a esposa falece, um filho falece, né? Então nós temos que estar preparados para percas. E muitas das vezes essas percas também vêm em relação ao casamento. E ninguém está preparado para tal coisa, né? Mas pode acontecer. E muitas das vezes devemos buscar a ajuda de Deus para aceitar, né, o consolo e o conforto da parte de Deus e darmos continuidade à nossa vida. Muitas das vezes acontece, a palavra de Deus diz, enfático em dizer, né, o casamento do homem e da mulher é um compromisso até a morte. Mas muitas das vezes temos que ser realistas, temos que ser francos, que muitas das vezes pode acontecer um relacionamento conturbado, um relacionamento de muitas brigas, e muitas das vezes chegando em via de fatos, e muitas das vezes chegando em situações até de morte. Então é aconselhável sim, para ver uma situação dessa, é melhor que se separe. Eu digo isso como pastor. Se você vive uma vida que não é uma vida de alegria, se você vive uma vida de perturbação mental, uma vida de ciúmes excessivo, uma vida de briga, uma vida de chegar a fatos, e muitas das vezes de agressões, é melhor que se separe. Porque Deus não ama. E Deus não fica alegre com essa situação. Muitas das vezes é dolorido dizer, mas é melhor assim do que acontecer uma coisa trágica na vida do casal, como eu já disse aqui, o homem mata a mulher, muitas das vezes o homem se mata, comete suicídio, e muitas das vezes tem crianças pequenas, e quem vai cuidar dessas crianças pequenas?
Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Eu também creio que não há de se falar em ser cristão se a relação conjugal não tem como base a desconfiança. Então, eu creio também que não há que se falar em ser cristão se a relação conjugal tem como base a desconfiança. Acredito que o ciúme bem administrado tem o condão de proteger o relacionamento. Não passa dos limites, pois se isso acontecer, é sinal de desconfiança. E sobre esta base não se constrói um relacionamento, não se constrói um lar feliz. Uma pessoa pode construir um bom relacionamento, mas é Deus quem vai lhe dar graça para fazê-lo. Pensa o seguinte: vou estar observando as coisas que estão se sucedendo ao meu cônjuge, fazendo como Jesus disse, orai e vigiai. Jesus, né, foi bem enfático. Orai, ore e vigie, mas sabendo que os meus olhos veem e minha mente concebe, nem sempre é a realidade dos fatos. Então, nem sempre o que nós imaginamos, o que os nossos olhos veem e a minha mente pensa, nem sempre são realidade. Pode ser um sinal de uma desconfiança e de um ciúmes com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, por isso que o Senhor Jesus disse, ore e vigie. Nem tudo que nós vemos, ou que nós sentimos, ou que imaginamos, pode ser verdade. Tome muito cuidado com essa realidade. Temos que pedir a Deus que nos proteja. Tem aqui a história também que eu posso citar, a história de Abraão e Sara, no capítulo 20 de Gênesis, onde ele tentou proteger a sua mulher, né, essa mulher muito bonita, muito formosa à vista, com uma mentira. Para si. Mas quando pensava em transar com a mulher de Abraão, Deus interveio e mandou que ele devolvesse aquela mulher ao seu esposo, porque era casada com o servo do Senhor. Será que você tem fé para crer que Deus cuida do seu cônjuge também? Afirmo que Deus protege muito mais o cônjuge do que qualquer outro ser humano. Então, temos a situação aqui de Abraão e Sara. Sara, uma mulher muito bonita, né? A palavra diz que é uma pessoa muito bela à vista. E o que Abraão fez? Montou ali uma história dizendo que Sara não era a sua esposa. Ele tinha medo de morrer por sua mulher, ser uma mulher formosa. Ele tinha medo que o rei daquela terra mandasse ele matar. Então o que ele fez? Fez uma mentira. Mas foi fracassado. Fracassou. O rei tomou a sua mulher, Sara, mas na hora de manter um relacionamento com ela, Deus o livrou, dizendo, não toque nessa mulher, porque essa mulher é esposa de um servo meu, de um filho meu. Então Deus toma cuidados, sim, com o cônjuge. Outra situação também que podemos dizer aqui é devemos contabilizar todas as suas suspeitas, contabilize suas suspeitas que não derem nada. Comece a notar, comece a observar e anote aquelas suspeitas que você teve, que muitas das vezes chegou em vias de fato e que não levaram a nada. Isso é, passou somente pela sua cabeça.
Falta de quê? Falta de amor. Como nós lemos aqui em Gálatas, né? A respeito do amor. O amor não tem seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Isso deve ser feito pelo próprio ciumento. Caso queira, pode até registrar os eventos. Olha, aconteceu isso, já tal, hora tal, escreverá o ciumento. A todo instante ele pensa mal do outro. Então, quando isso acontecer, ele deve escrever a desconfiança e esperar para ver no que vai dar. Se a suspeita é afundada ou não. Se fizer isso, irá descobrir que estava errado. Não havia motivos para ter desconfiança. Isso servirá para apoiar seus pensamentos futuros e se arrepender de todos os seus pensamentos males. Então, a gente sugere que a pessoa que é ciumenta, né, comece a anotar os ciúmes daquele dia, o horário daquele e o horário. Marca numa cadernetinha particular sua e vê se realmente tudo aquilo que você pensou ou suspeitou era verdade. E se você vê que realmente não era verdade, está no momento de você procurar uma ajuda médica. Né? Há muita necessidade. Quando muitas das vezes um aconselhamento não ajuda, eu como pastor lhe digo, procure uma ajuda médica. E se for possível, os dois casal juntos. Precisamos de um relacionamento para viver. Dificilmente um homem ou uma mulher vive sem ter um relacionamento afetivo, homem e mulher. Deus fez o homem, Adão, com toda a perfeição possível, com todo o amor, com todo o carinho. Mas Deus, vendo que o homem estava só, Deus falou, não, o homem não pode viver só. Ele precisa de uma companheira. E assim Deus fez Eva, para que fosse companheira de Adão. Então, desde o momento que Deus fez a mulher para Adão, foi porque realmente Deus observou que o homem precisava de uma companheira para estar do seu lado, para ajudá-la, e o homem para protegê-la. Como se vive debaixo de um ciúmes doentio, aumenta-se a possibilidade de adultério. Quando se vive debaixo de um ciúmes doentio, aumenta-se a possibilidade de um adultério. O ciumento é aquele que de tanto sugerir que seu cônjuge está traindo, ou da eminência de fazê-lo, que acaba contribuindo para o adultério. Então, de tanto ele pôr na cabeça, na sua cabeça doentia, e de tanto falar para a sua esposa, ou vice-versa, quando falo do homem, falo da mulher, ele acaba contribuindo para o adultério, pela sua desconfiança. Isso é uma estatística que foi feita. É uma estatística que foi feita. O adultério, muitas das vezes, vem através de uma desconfiança. É uma coisa científica. Quando se vive debaixo do jugo de um ciumento, tem-se aumentada a possibilidade de um adultério. E não é difícil encontrar as razões. Primeiro, porque faz do outro um oprimido. Você imagina, fazer de uma outra pessoa uma opressão, um prisioneiro, faz sugestão, indica pessoas, faz com que o outro passe a pensar no caso e, acima de tudo, faz do outro um mal amado que precisa buscar no amante um pouco de refrigério. Vou repetir para nós concluirmos.
ou ciumento é aquele que tanto sujeira que seu cônjuge está traindo, ou na iminência de fazê-lo, que acaba contribuindo para o adultério. Isso é estatístico, é científico, é uma estatística que foi feita. Quando se vive debaixo do jugo do ciumento, tem-se aumentado a possibilidade de não adultério. E não é difícil encontrar as razões, primeiro, porque faz do outro um oprimido, um prisioneiro, faz sugestões, indica pessoas, faz com que o outro passe a pensar no caso. E, acima de tudo, faz do outro um mal amado que precisa buscar no amante um pouco de refrigério. Para nós concluirmos, o ciumento excessivo precisa da ajuda de Deus. Tem que se encher do Espírito, visto que quando se está cheio de Deus, se erra menos, agride menos e acusa menos e suspeita menos. O ciumento precisa da ajuda de um médico psiquiatra muitas das vezes, com indicações, se for necessário, assim pode ser feito. Estou terminando então a segunda palestra aqui a respeito dos ciúmes, e que essas palavras desse estudo possa servir de alertas, né, para todos nós. Devemos, como o Senhor Jesus disse, devemos orar, devemos vigiar para não cairmos em tentação. Pedirmos a direção de Deus, pedir um aquebrantamento em nossos corações, que Deus tire esse espírito de ciúme de nossas vidas e que possamos agir com amor, com alegria, com fidelidade. E que Deus tenha misericórdia de nós. Se você está passando uma situação dessa, nesse momento, vamos orar a Deus e pedir que Deus nos ajude nesse sentido. Que nos liberte, que nos dê paz, nos dê alegria, né? Dentro do nosso lar, da nossa família. E sempre pensando em nossos filhos. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, sou grato a Ti por mais essa oportunidade de poder trazer através desse estudo e falar a respeito da pessoa ciumenta, que muitas das vezes traz desgraça para os seus lares. Muitas das vezes traz infortúnios para os casais. Senhor, se alguém está passando por essa situação e não consegue ter um controle em suas emoções, Senhor, que Tu possa estar trabalhando nesse coração através do Espírito Santo, libertando essa pessoa, para que esse lar possa voltar a ter paz, possa voltar a ter alegria, possa voltar a ter um sentimento de união. Eu peço, Senhor Jesus, socorre essa pessoa nesse momento, pela Tua misericórdia e pela Tua compaixão. Queremos te agradecer por mais essa noite aqui, nessa live, né? Através também da rádio, e que esse estudo tenha sido muito proveitoso. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe o seu lar. Amém.